a você, nosso amigo que tem prestigiado o canal Casa de Oração Bairro de Lourdes. Meu nome é Valdeci, queria cumprimentar e nesta oportunidade gostaria de estar compartilhando com você uma porção da Palavra de Deus. E caso você queira também acompanhar na sua casa, com a sua família, é o trecho que nós vamos estar meditando nessa noite. O trecho que nós queremos falar nesta noite encontra-se no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. E nós vamos começar a partir do versículo 16 e vamos ler até o 33. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16 ao 33. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Que o Senhor esteja abençoando a sua santa palavra em cada coração. Eu gostaria de estar aqui destacando, nesse texto, 2 versículos, para nós fazermos uma breve meditação. Gostaria de estar destacando aqui os versículos 30 e 31. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Bem, você já parou para pensar sobre as coisas que mais
nós fazemos durante a nossa vida aqui na Terra? Coisas que são tão necessárias como comer, beber, vestir, dormir. Talvez isso passe despercebido. E às vezes nem imaginamos o quanto elas são necessárias nas nossas vidas. Inclusive, elas podem influenciar na nossa vida laboral, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa liberdade e até mesmo na nossa sobrevivência. Nós passamos grande parte da nossa vida fazendo e respondendo perguntas. Você já pensou nisso? Se nós precisamos de um trabalho, logo nós perguntamos: qual empresa está admitindo? Ou onde está tendo algum concurso? E lá chegando, o que acontece? Nós somos submetidos a várias perguntas, sejam escritas, sejam orais. E dependendo das nossas respostas, isto vai implicar na nossa admissão ou não. Assim também, quando nós vamos fazer algum curso, nós logo perguntamos, qual curso eu devo fazer? Onde eu vou estudar? Então, as perguntas e respostas, elas fazem parte da nossa vida. E como elas são necessárias. E às vezes a gente não pensa na importância delas. Nós estamos vivendo na era do conhecimento. Talvez em todas as eras, nunca se buscou tanto conhecimento como nos dias atuais. Nunca se perguntou e nunca se respondeu tanto. Agora, e com relação à vida espiritual? Será que as pessoas se preocupam com o seu futuro? Será que elas se perguntam: onde estarei na eternidade? O que vai acontecer amanhã, caso eu morra? Certamente, muitas pessoas partem desta vida e nunca tiveram a preocupação de perguntar: onde vou passar a eternidade? Onde eu estarei na eternidade? Porque elas se preocupam demais com as coisas horizontais, as coisas deste mundo. E elas esquecem que tem uma alma que é eterna. E quando nós lemos lá no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 6, nos versículos 31 a 33, nessa passagem o Senhor Jesus adverte a respeito disso que nós estamos falando. E no versículo 31, diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Versículo 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Nós estamos falando de algo de primeira necessidade. Porque nenhum homem sabe o que acontecerá no amanhã. Porque a humanidade ela anda tão ansiosa quanto ao futuro aqui na Terra, que muitos não têm um tempo para meditar sobre a salvação. E muitos só se dão conta disso, às vezes quando estão no leito de morte, ou às vezes estão diante de um perigo iminente. Às vezes quando estão doentes, com doença grave. E outras pessoas nem tempo para isso têm, porque às vezes elas deitam para dormir e acabam morrendo durante o sono.
Outras, às vezes, morrem subitamente. Às vezes são atingidas, às vezes, por... Quantos casos nós vemos, né? De bala perdida. E essas pessoas, então, elas partem para a eternidade sem a salvação. Outros, pela misericórdia de Deus, são confrontadas com a realidade e conseguem se salvar em tempo oportuno, como é o caso desse carcereiro do texto que nós acabamos de ler, esse carcereiro da cidade de Filipos. E o texto, então, nos apresenta esse homem que esteve a um passo da eternidade por causa de um ato de desespero. Porque a prisão que ele estava tomando conta, ela foi atingida por um terremoto. E ela foi destruída. E ele só não tirou a própria vida, porque ali naquela prisão estavam 2 servos do Senhor, Paulo e Silas. Estes homens, apesar de estarem ali machucados pelos açoites que receberam, eles estavam atentos a tudo. E Paulo, então, dando um brado, impediu que esse homem fizesse tal loucura, que ele cometesse essa tamanha loucura e partisse para a eternidade sem a salvação. E esse homem, então, esse carcereiro, diante dessa realidade, ele faz a pergunta que nós destacamos no texto. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Interessante também pontuar que a quem ele dirigiu essa pergunta. A quem foi dirigida essa pergunta tão importante? Talvez a pergunta mais importante da vida daquele homem. E sem dúvida era a pergunta mais importante que ele fez na sua vida. Ele se dirigiu logo àqueles homens que estavam guardados em segurança, Paulo e Silas. Por quê? Porque aqueles homens, apesar das circunstâncias, aqueles homens ali estavam dando um testemunho de fidelidade a Deus. Diz a palavra de Deus que próximo à meia-noite, aqueles homens oravam e cantavam hinos de louvor a Deus. Nós vemos ali que o testemunho deles foi providencial. E eles, sem rodeios, eles responderam àquele homem: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Agora eu pergunto, se Paulo e Silas, se eles estivessem ali naquela prisão, xingando, lamuriando, se eles estivessem reclamando, será que esse carcereiro iria perguntá-los o que ele deveria fazer para se salvar? Isso serve para nós, os cristãos. Isso serve de ensino para nós. Que é o testemunho, o nosso testemunho, como ele é importante. Um crente que só vive lamuriando, um crente que vive falando mal dos outros. Às vezes um crente que não cumpre com as suas obrigações aqui neste mundo. Dá calote num, dá calote no outro. Não cumpre com as suas obrigações. Será que a vida desse crente, desse cristão, será que ela é referência para alguém que precisa ser salvo? Será que a sua vida desperta curiosidade para a pessoa conhecer esse Deus a quem nós servimos? Será que esta pessoa é indicada para mostrar ao pecador o caminho da salvação? E quando nós falamos em caminho, quando nós estamos em uma estrada, por exemplo, em uma viagem, às vezes quando nos perdemos na estrada, o que nós fazemos? Você concorda que nós devemos perguntar a alguém onde é o caminho que
pretendemos chegar? Mas você há de concordar comigo que nós não perguntamos qualquer pessoa. Normalmente, nós paramos em um posto de combustível, nós perguntamos ali para as pessoas que trabalham neste posto, ou se não, num posto policial. Isso porque nós temos a cautela de não perguntar a qualquer pessoa, porque corremos o risco de sermos indicados a um caminho de perigo. E isso, às vezes, pode até custar a nossa própria vida. E tem casos como estes, que a pessoa foi indicada para um lugar perigoso, e lá chegando, foi morto. Mostrar o caminho para o pecador perdido. Essa é a missão do verdadeiro servo de Deus. E a palavra de Deus nos mostra que há somente um caminho para a salvação. No Evangelho segundo São João, no capítulo 14, no versículo 6, o próprio Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a palavra de Deus também tem vários versículos em que o próprio Senhor Jesus, ele diz ser o Salvador. Ele é esse caminho, ele é o Salvador. Nós vamos citar apenas duas passagens para não delongar demais a nossa reflexão nesta noite, nesta oportunidade. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Também no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, versículo 47. Palavras também do Senhor Jesus. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Caso você também esteja preocupado com o seu porvir, com a eternidade, caso você esteja também fazendo esta pergunta: o que devo fazer para me salvar? Eu quero te dizer que eu vou te indicar este mesmo Jesus que Paulo e Silas indicaram para aquele carcereiro. Mas por que Jesus? Não poderia ser outro? Alguém pode questionar. Por que Jesus? Por que não outro ou outra? Primeiro, porque o Senhor Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ao visitar o Senhor Jesus, ele disse para aqueles que o seguiam: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós encontramos esta passagem no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, no versículo 29. Por que Jesus? Por que não outro? Porque Jesus, ele é a expressão máxima do amor de Deus pela humanidade. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Jesus? Porque foi Ele quem derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Porque foi Ele, e não outro, que derramou o seu precioso sangue ali para a remissão dos nossos pecados. E diz a palavra de Deus: sem derramamento de sangue,
não há remissão de pecados. Pode conferir na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22. E foi por isso, então, que Paulo e Silas disseram para aquele homem, disseram categoricamente: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E a palavra de Deus diz que aquele carcereiro e sua família ouviram as palavras de Paulo e Silas. A pregação do evangelho foi feita àquela família. E diz a palavra de Deus que eles creram e foram batizados. Que você também possa considerar essas breves palavras. E enquanto você está vivo, lúcido, que você possa tomar uma decisão na tua vida. E crer no Senhor Jesus, esse mesmo Jesus que foi apresentado àquele carcereiro. E não espere pelo amanhã, porque você não sabe o que pode acontecer. Porque você pode morrer ainda hoje. Porque depois da morte, não há mais jeito. Não há orações, não há rezas, nada que alguém possa fazer que vai livrá-lo da perdição. Porque a morte sela o destino da alma. São essas breves palavras que nós temos para você. E se essas palavras foram úteis para você, que você também possa compartilhá-las com os seus parentes, com seus amigos, porque Deus está de braços abertos, ainda hoje, esperando pela tua decisão. Que o Senhor nos abençoe. Amém?